Como é que eu posso praticar inglês se eu não tenho ninguém para falar comigo? Essa é a pergunta de muita gente. Você também imagina isso, né? Então, se essa é a sua pergunta, esse é o drama de milhares de estudantes de inglês. Eu não tenho com quem conversar. Como é então que eu posso praticar o meu inglês? Então, nesse vídeo, você vai aprender algumas dicas como praticar inglês com você mesmo. Tem essa brincadeira que às vezes preciso falar com uma pessoa que é no mesmo nível intelectual como eu. Então eu falo com eu mesmo. Melhor pessoa para você conversar. Bom, existem várias coisas que você pode fazer. Evidentemente que interagir com alguém, conversar com alguém é o melhor. Nada vai ser melhor do que ter uma outra pessoa para você poder conversar. E real, né? Alguém que você pode tocar, alguém que você pode tomar um café, conversar. Mas como você vai praticar isso? Primeiro nós vamos pensar em alguns mitos. O mito de que eu preciso praticar o meu inglês. Então eu gostaria que você substituísse essa palavra praticar por você vai começar a falar inglês. Você vai começar a substituir palavras do português para palavras em inglês. Então você vai começar a pensar aquelas frases que você já sabe em inglês e você vai começar a repetir as palavras que você já sabe em inglês. Em vez de falar em português, você fala em inglês. Então vamos começar por isso. Uma aluna minha veio então e me perguntou: como é que eu posso estudar mais porque na minha empresa estão me pressionando para melhorar o meu inglês? Então eu disse para ela: você vai ter que estudar menos. Eu lembro dos olhos dela, né? Bem arregalada, bem assustada, me olhando. Você vai ter que estudar menos, você vai ter que falar mais. Significa que para de sentar para estudar e começa a trazer o inglês para o teu dia a dia. Nós passamos quase toda uma aula conversando sobre, quando você for falar com seu marido, eu tô indo pro trabalho, não diga mais eu tô indo pro trabalho. Diga, ok, I'm going to work, ok? I'm going to work. Então você já sabe as frases. Quando você vai tomar o seu café da manhã, não pense agora, eu vou preparar meu café da manhã, agora eu tenho que preparar meu café da manhã. I need to prepare my breakfast. Que outro exemplo você pode imaginar? Quando você faz limpeza na casa, você pode repetir I need to clean my house. I need to clean my house. Quando você mudar da ideia, sair da mentalidade de que eu estou praticando o inglês, mas eu estou falando porque ele agora é o meu segundo idioma, eu estou falando isso no dia a dia, as coisas começam a mudar. Deixa de praticar inglês e comece a falar. Você começa a falar. Porque você vai trazer, você vai substituir. E não é a prática do idioma, mas é trazer o idioma para o teu dia a dia. E essas frases começam a se tornar suas frases. O seu idioma é a sua língua. É tão comum você, por exemplo, quando você aprende o idioma e aquela frase você fala tantas vezes que às vezes você está conversando com alguém e a frase que vem é aquela em inglês. A gente tem vergonha disso porque a outra pessoa vai pensar, olha que chato, que snob, essa pessoa falando inglês, misturando. Isso é natural, isso acontece. Quando isso começa a acontecer, legal. Significa que o idioma começa a ser parte da sua vida. Vamos pensar assim, seu português está aqui, seu inglês está aqui. Você tem que ir crescendo, o uso do seu inglês vai crescendo, até que ele seja paralelo. Ou seja, eu vou ter coisas que eu vou falar e pessoas com quem eu vou falar português, mas se você quiser se tornar fluente e dominar o idioma, você precisa então transformar o inglês a sua segunda língua, porque o português é o seu primeiro idioma. Você não vai aprender e falar do mesmo nível como nativo, principalmente se você já está aprendendo como adulto, mas você pode falar quase no mesmo nível que você fala português. E quando você começa a fazer isso, as coisas são diferentes. A língua começa a ser diferente para você. Você vai ter a sensação de que deixei de ser um eterno estudante. Agora eu começo a falar porque é a minha língua do dia a dia. Como nós temos falado, aprender inglês como esporte, não como uma ciência. A outra coisa, muita gente diz, puxa, mas eu convido a minha esposa
os meus filhos para praticar inglês, você perdeu a mágica, quebrou a mágica. Você não convida ninguém para, vamos praticar inglês? Não, começa a falar inglês então, começa a jogar, começa a fazer alguma coisa em inglês e deixa as pessoas entrar. Não se preocupe se elas estão respondendo em português, se elas não estão falando inglês com você, mas você está falando, você está interagindo, você vai ver que pouco a pouco elas começam a responder. Eu não chamo meu filho, agora vamos falar inglês, mas às vezes a gente começa a conversar com ele em inglês e ele vai respondendo naturalmente, ou português ou polonês. Eu não digo para minha filha, agora vamos falar em polonês. Ela fala uma coisa em polonês, eu respondo em polonês. Eu falo uma coisa em polonês, ela responde então em polonês, ou às vezes em português. Ou misturam, mas é ver que o idioma é parte da sua vida. Ler, então você vai ler bastante. Você começa a ler em inglês. Começa a aprender as coisas em inglês. Acho que talvez não é possível ou é bem difícil chegar ao nível de nativos, mas é possível atitude e ficar completamente relaxado quando você fala inglês. Porque talvez no inglês você não tem o mesmo vocabulário do que seu primeiro idioma, mas você também em português você às vezes esquece palavras, né? E você não fica com vergonha e com estresse, né? Oh, eu esqueci essa palavra, todo mundo vai pensar que eu não sei. Não sei. Mas você pergunta a outra pessoa, como se chama essa coisa que você usa para isso? E também você pode chegar com o seu inglês até esse nível. Às vezes eu não sei uma palavra em inglês ou em português, mas é fácil porque posso perguntar a outra pessoa que você está falando. Você vai falando, vai trocando a palavra praticar, uma mudança de mentalidade, né? Quebrando o paradigma, deixar de estudar para falar, deixar de praticar para trazer o idioma para o teu dia a dia, e então como você consegue fazer isso. E tudo isso você consegue fazer com você, sozinho. É fazendo isso sozinho, as pessoas ensinam, você quer aprender a comer com etiqueta? Onde que você começa a comer com etiqueta? Na sua cozinha. Não é esperar chegar no jantar ou no restaurante, mas é na sua cozinha que você começa. Isso é como você vai transformar o inglês no seu segundo idioma. Não é estudando, não é praticando, mas é falando, trazendo para o seu dia a dia real para você poder dizer, olha, essas coisas que eu faço em inglês naturalmente. E você começa com as frases mais básicas. Não tem nenhum problema, é por aí que a gente começa. Você começa com as coisas mais básicas. Como alguém me contou que ela, quando eu ensinei, olha, você vai tomar o seu café da manhã em inglês, então você vai para a cozinha e você diz, ok, bread, butter, porque você está preparando seu café da manhã. E ela disse, eu determinei o seguinte, se eu não souber o nome daquela coisa, então eu não vou comer, eu não vou usar. E ela preparou o café e ela esqueceu como que era açúcar. Como que é açúcar em inglês? Como que é? Ela teve que tomar o café sem açúcar. Uma forma interessante que ela fez, que ela criou para aprender. E ela logo foi, a primeira coisa que eu vou fazer hoje é aprender como falar açúcar. Então, essa é uma forma como você consegue praticar sozinho. Se você fizer isso, você não vai ter nenhum problema quando você encontrar uma outra pessoa, porque você não vai estar praticando com aquela pessoa. Você vai estar se comunicando, você está falando com aquela pessoa. Essa é a diferença. Isso faz uma grande diferença no seu inglês. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.